Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E olha só, pós-eleição, na verdade, dos 167 municípios potiguares, apenas não terminou a eleição em Natal, mas os outros 166 já vivem uma outra realidade. A realidade é da população conhecer o prefeito eleito ou reeleito e, a partir disso, começar uma fase da chamada transição. Quantas notícias aqui eu já não trouxe sobre comissões de transição indicadas, escolhidas, início das atividades. E para falar sobre isso, sobre essa fase de transição das gestões, eu recebo aqui o consultor em gestão Wagner Araújo, que já foi inclusive secretário estadual de planejamento. O consultor Wagner Araújo, bom dia, seja muito bem-vindo à 94 FM e ao Jornal da Cidade. Muito bom dia, Ana. Bom dia, amigos da 94. É um prazer estar aqui. A primeira pergunta é bem simples. Toda mudança de gestão precisa de uma transição, Wagner? Sim, e não deve ser negligenciada, né? Vamos entender, toda vez que você transfere para alguém a responsabilidade pela gestão de alguma coisa, seja de um estabelecimento comercial, seja de uma instituição, enfim, de qualquer coisa, você precisa fazer uma conferência do que é que você está entregando, e quem está recebendo precisa fazer uma conferência do que está assumindo. Imagina então numa administração municipal que você tem hospital, que você tem escola, que você tem contratos em andamento, você tem obras em andamento, você tem questões financeiras, né, recursos disponibilizados ou não, ou créditos ou débitos, o recurso a pagar, o recurso a receber. Então é uma gama imensa de informação que às vezes o prefeito que está assumindo não para analisar isso tudo. Então a primeira importância de se fazer uma transição é um ato de conferência da responsabilidade que você está assumindo, até para às vezes segregar a responsabilidade, porque às vezes tem coisas que acontecem, que geram problemas ou geram responsabilizações e que as pessoas ficam às vezes tendo dificuldade de dizer que se foi na gestão A, a culpa foi na gestão B. Então, na hora que você faz uma boa transição, você consegue segregar responsabilidades. Segunda importância, Ana, já me estendendo um pouco aqui na sua primeira pergunta, é a continuidade de serviço, a continuidade de projetos, a continuidade de obras. Os mandatos, eles são finitos, eles são transitórios, mas o serviço, a gestão pública, ela é perene, ela não pode parar. Você não deve parar nada por conta da mudança de um prefeito. Então, para que as coisas continuem dentro da normalidade, principalmente esses serviços essenciais, saúde, educação, etc., é necessário que haja esse diálogo, esse entendimento, essa interação entre quem está saindo e quem está entrando, a equipe que está saindo com a equipe que está entrando, para dizer, nós temos aqui um contrato que vai se vencer agora, no final do ano, em dezembro, é o contrato da limpeza pública da cidade. O prefeito que vai assumir tem interesse que esse contrato seja prorrogado por quanto tempo? Porque é um ato de gestão atual. Se ele disser que sim, é salutar que a gestão que está saindo renova esse contrato. Se ele disser que não, ele vai ter que assumir a responsabilidade de, ao entrar na prefeitura, deixar a cidade sem serviço de limpeza por uns meses até que ele faça uma nova licitação, ou ele contrata emergencialmente esse serviço e assume o risco do órgão de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, dizer que não fez sentido aquele contrato emergencial porque ele foi, vamos dizer assim, omisso, né, em não querer renovar um contrato que já existia. Então, são inúmeras situações como essa, e que essa continuidade é necessária e a transição mitiga isso. Mas o terceiro e último e mais importante item, fator da transição, e disso eu sou um defensor, eu tenho uma tese sobre isso, que depois aqui eu te explico melhor, é o aspecto de planejar o início do novo mandato, né? E você vai assumir tais serviços, você precisa saber o que é que você está assumindo, inclusive para saber se tem alguma coisa que você queira ou precise ou necessite fazer nos primeiros dias, no início do novo mandato, preparar o início do novo mandato. E para você preparar, você precisa ter um diagnóstico, precisa ter informação, precisa conhecer os detalhes, saber tudo que está rolando nessa gestão, nas diversas áreas, Secretaria de Saúde, Educação, nos hospitais, nas escolas, nas obras, enfim, tudo que existe no município.
Wagner Araújo, nesse contexto, a transição também é uma forma de, vou usar uma expressão bem popular, tirar uma carta de seguro, ou seja, eu fui eleita prefeita, no primeiro mês já vou ser cobrada por várias situações, quando na verdade a população não sabe a forma como eu encontrei aquele município. Ou seja, é uma espécie de carta de seguro também, com certeza, consultor? Com certeza, Ana, você falou bem. No aspecto político, até midiático, como eu falei aqui, em segregação de responsabilidades, ou seja, é importante que o novo gestor dê conhecimento à população sobre a realidade administrativa que ele assumiu, para inclusive respaldar a eventual necessidade de algumas medidas, essas medidas iniciais de redução de custo, de redução de despesa, ou de suspensão de um ou outro contrato, de suspensão de uma outra serviço. Muitas vezes ele precisa dizer, olha, eu estou tomando essa decisão, eu tomando essa atitude, essa medida em função dessa realidade que eu assumi. Então, a transição ajuda também a fazer essa cama, né, de conhecimento, dar essa visão das pessoas sobre os problemas que existiam naquela cidade e que vão eventualmente respaldar, né, justificar a tomada de medidas, às vezes medidas não muito simpáticas. A transição, ela elimina a necessidade de uma auditoria na gestão logo que o novo prefeito assume, consultor? Não necessariamente, são duas coisas distintas. Transição é você ter uma informação, um conhecimento sobre as coisas, ver quais são os contratos, as obras em andamento, ver a situação das obras, né? Às vezes a transição leva ao novo gestor a entender pela necessidade, a optar pela necessidade de auditoria, que aí seria, vamos dizer assim, um trabalho mais profundo, né? E feito por terceiros, feito por uma instituição, ou por uma consultoria, ou até mesmo por um órgão de controle, que vai, fazer um diagnóstico um pouco mais isento e mais minucioso, minudente, dos aspectos patrimoniais, financeiros e tudo mais. Então, a auditoria, ela pode vir a ser feita pela equipe que assume, né? Na medida em que ele, ao fazer a transição, se depara com problemas que ele entende que são mais sérios, que são mais graves e que necessitam de um aprofundamento, né? Mas a auditoria, ela é uma necessidade, uma possibilidade que a transição vai dizer dessa necessidade maior ou menor. Câmara Municipal, a gente está numa fase também, claro, eleitos prefeitos e eleitos vereadores. E algumas câmaras, ou muitas câmaras municipais, também terão mudança na mesa diretora. No caso das câmaras municipais, há necessidade de transição também, Wagner Araújo? Sim, porque toda vez que você tem uma mudança de gestão, né, você vai entregar a gestão de uma instituição, no caso de uma Câmara Municipal, que é um poder municipal, poder legislativo, é necessário sim fazer essa mesma transição, porque a Câmara também tem contratos, tem convênios, tem patrimônio, tem recursos financeiros que são movimentados em contas bancárias, e quem vai sair precisa entregar isso para quem vai entrar, e quem vai entrar precisa conferir de fato o que está recebendo, quais contratos está recebendo, quais os compromissos institucionais, ainda que institucionais esteja assumindo. Então é necessário, claro, numa escala menor, porque na transição de mandato de prefeito, ele vai transmitir a gestão que é composta por um número muito grande de serviços, um número muito grande de secretarias. Algumas secretarias, inclusive, merecem uma transição específica, como é o caso da Secretaria de Saúde, que vai ter ali uma quantidade, hoje é uma área regulada, tem sistemas com o Ministério da Saúde, tem obrigações, tem fundo, tem conselho, tem tudo. A educação, por exemplo, que já tem um início de ano letivo se aproximando, que o novo prefeito já vai ter que tomar as medidas, as providências para iniciar aquele ano letivo, as escolas têm que estar resolvidas, organizadas, estruturadas, os professores alocados, enfim, tudo isso são secretarias que têm uma necessidade específica de uma transição, né? Eu diria até que um prefeito diga, eu vou ter uma equipe com, 10 pessoas, 12 pessoas, mas 2 ou 3 eu vou dedicar só à educação, esses outros aqui vão cuidar só da saúde e assim por diante. E também no caso das obras, porque as obras que estão em andamento, muitas vezes o prefeito está saindo e diz, olha, eu construí 200 metros de parede, mas quando o prefeito assumiu, chegou lá, só tinha 150, só tinha 100.
E aí, como é que fica? Quem está falando a verdade? Então, é importante fazer essa transição também no caso da Secretaria de Obras, inclusive para registrar o real estado de andamento dessas obras, com imagem, com fotografia, às vezes até com laudo de engenharia. Então, Câmara, sim, precisa ter, ainda que não na mesma dimensão de uma prefeitura. Consultor Wagner Araújo, e exatamente nesse aspecto, qual a dimensão de uma comissão de transição? Ou seja, eu já vi comissão de transição de 5 pessoas, de 15 pessoas, de 30 pessoas, praticamente vai lotar a Arena das Dunas. Mas deixando a ironia de lado, como é que a forma ou o formato da comissão de transição depende de quê especificamente? Depende de conhecimento, né? Geralmente ela é composta mais por técnicos, com a presença eventual de alguns políticos ali e tudo, porque tem esse aspecto de preparação de mandato, de tomada de preparação de planejamento de medidas iniciais, e aí a coisa da política, dos compromissos que foram assumidos de campanha, terminam também perpassando a composição da equipe. Eu já participei de uma equipe de transição que eu considero a melhor de todas e foi a minha grande referência, com 200 pessoas. 200 pessoas? 200 pessoas. Era uma equipe de transição do governo Vilma, em 2002, de Garibaldi, terminando o governo Garibaldi, na época Fernando Freire, que assumiu no final, para Vilma. E ali nós tínhamos, a gente ocupou aqueles, hoje é o CT Gás ali, de energia renováveis da Fierne. A Fierne 200 pessoas. Disponibilizou um espaço. Nós tínhamos uma enorme quantidade de salas, muita gente trabalhando, gente reunindo, indo na secretaria, recebendo documento, lendo documento, fazendo relatório, e na época a governadora fazia reuniões semanais com as equipes para entender o que é que estava, para receber as informações. E eu acho que foi a última transição que o Estado do Rio Grande do Norte fez. E aí vem a minha tese. Um dos fatores de sucesso de uma gestão é a forma como a transição foi feita. Por quê? Porque para você fazer uma boa gestão, tem algumas medidas que você precisa tomar desde o princípio, desde os primeiros dias da gestão. Se passou esse time aí, você não consegue fazer mais. E para você fazer essas medidas nos primeiros dias, você precisa planejar antes. E para planejar antes, você precisa ter informações, ter um diagnóstico, ter a realidade administrativa. Então, nessa época nós fizemos, eu acho, uma grande transição. Nos primeiros dias a governadora já tinha decreto para publicar, portaria pronta, tinha projeto de lei, fez convocação extraordinária na Assembleia dos primeiros dias para aprovar algumas leis. Então, assim, se ganhou uma enormidade de tempo para implementar algumas medidas, algumas das quais, como eu disse, só são adequadas se forem tomadas nos primeiros dias. Então, assim, a equipe de transição tem essa dimensão. Agora, às vezes tem uma equipe pequena, mas ela é auxiliada por pessoas que não necessariamente estão ali na foto da equipe de transição. Então, elas podem ter uma equipe menor, mas tem lá um contador, tem advogados, tem auditores, enfim, tem pessoas ali que vão auxiliar no processo de transição sem necessariamente se considerar equipe. Até porque tem uma nuance política que os prefeitos eleitos têm receio de fazer uma equipe muito grande, porque toda vez que ele nomeia ou designa alguém para ser equipe de transição, já se especula que aquelas pessoas vão ser auxiliares. Exatamente. E aí começa a confusão, porque fulano entrou e ciclano não, então... A equipe de transição é remunerada, Wagner? Então, tem algumas que sim, outras que não. No plano federal, por exemplo, ela é remunerada, mas é porque existe uma lei federal, quando há uma transição de mandatos entre presidente da República, que criou 50 cargos para a equipe de transição e estabeleceu uma remuneração como cargo comissionado. Então, durante aquele período, 60 dias, por aí, essa equipe trabalha sendo bem remunerada. Se o Estado ou o município criar uma lei, né, aprovar uma lei, regulando o processo de transição e criando os cargos para esta equipe, ela pode sim ser remunerada, mas a grande maioria, pelo que eu sei, não é remunerada. Wagner Araújo, o senhor que tem uma grande experiência em gestão, e aí, esse é um assunto que eu queria abordar. Na hora que um gestor nomeia a equipe de transição, aquela pessoa acho que já se sente assim, meio que pré-secretário, ou seja, como o gestor, o prefeito, a futura prefeita, pode lidar, como ele deve atuar no momento em que
nomeie uma equipe de transição e não necessariamente ele se sentir obrigado a colocar aqueles da equipe entre os seus auxiliares. É difícil isso, porque quando ele coloca alguém, por exemplo, para cuidar da transição da saúde, o eleito, ele já está dando uma indicação de que aquela pessoa muito provavelmente deverá ser sua escolha para ser secretário de saúde, e ele já o faz na perspectiva de que aquela pessoa comece a ter as informações para poder ela própria fazer uma transição para assumir aquela pasta. Mas, enfim, quando ela não quer precipitar esses nomes, já considerar que aquilo já é uma indicação, já é uma escolha que ela está fazendo, ela deve fazer uma espécie de coletivo, uma live, uma coisa qualquer, para anunciar essa equipe e, nesse momento, deixar lá muito claro para todos, inclusive para os escolhidos, que não se trata ali de uma escolha de secretários, de auxiliares. É uma equipe de transição em que alguns deles poderão vir ou não ser secretário. Alguns prefeitos, inclusive, fazem isso até como uma espécie de test drive, de colocar algumas ali para ver o desempenho. Por outro lado, existem pessoas que entraram na equipe de transição como técnicos, mas no desenrolar da transição, o gestor eleito ali, ele termina por identificar naquela pessoa virtudes, qualidades, um desempenho e o torna secretário. Temos alguns exemplos. Dilma Rousseff, ela veio na transição de 2002 do primeiro governo Lula, ela veio indicada pelo ex-governador lá do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, porque Lula precisava de algum técnico na área de energia, que na época eles não tinham ninguém muito próximo. E aí ele disse, não, eu tenho uma moça lá, uma senhora lá do Rio Grande do Sul, que foi secretária de energia, que é muito boa, eu vou trazer para ajudar. Trouxe. No desenrolar da transição, Dilma se mostrou muito conhecedora do assunto, teve um grande desempenho. Lula ficou ali observando nas reuniões, ele como presidente eleito, e quando chegou na hora de escolher os ministros, ele disse, essa mulher vai ser a ministra, porque eu gostei do desempenho dela durante a transição, parece que ela tem um domínio do assunto, nós não temos outra opção, e ela se tornou ministra de Minas e Energia. Algo parecido ocorre agora, e por acaso na mesma área. Nosso Jean Paul Prats, né, ex-senador aqui do Rio Grande do Norte, também teve uma desenvoltura, primeiro na campanha do atual presidente Lula, dando suporte a ele nos debates, informações sobre a questão da energia no plano de governo, ajudando ali no plano de governo lá com a Luiz Mercadante, que era o coordenador, e também durante a transição ele teve uma atuação, né, e demonstrou um conhecimento, uma profundidade, um domínio sobre esse assunto, e terminou se tornando presidente da Petrobras. Então, a equipe de transição tem dessas coisas, né? Tem gente que entra para ser secretário ou o prefeito tem a intenção de fazer aquela pessoa secretária, já o designa na comissão e mantém. Às vezes a pessoa não tem um bom desempenho, ele recua, e às vezes ele tem uma descoberta, ele tem uma revelação de alguém ali que teve um desempenho bom e ele termina fazendo aquela pessoa secretária. Consultor de gestão Wagner Araújo, uma última pergunta sobre essa questão da transição. Com os dados, com as informações, o gestor, ele precisa prestar algum tipo de contas ao Tribunal de Contas do Estado para dizer, estou recebendo a prefeitura dessa forma, ou não? Há algum tipo de obrigação legal para esse prefeito, o prefeito que vai assumir, consultor? No Rio Grande do Norte, o Tribunal de Contas baixou uma resolução, inclusive para dar mais segurança, dar mais conforto ao prefeito eleito. Muitas vezes o prefeito que está saindo, ele resiste a fazer a transição, ele se omite, ele não omite informações, ele não deixa o pessoal trabalhar, não dá espaço. Então o Tribunal de Contas editou uma resolução justamente para criar uma certa obrigação, mesmo que aqui no estado não tenha lei, ou para os municípios que não tem lei sobre isso. Então ele criou essa obrigação e regulou isso. E aí tem um prazo para essa equipe ser nomeada pelo próprio prefeito por decreto. O prefeito eleito tem um prazo para informar quem são os membros que ele vai indicar. Existe a necessidade de ter um espaço físico para se trabalhar. E existe um relatório final, que aí é isso ao que você se refere. Existe um relatório final da transição, que quanto mais ele for detalhado e aprofundado,
mas ele se torna esse instrumento de segurança para saber exatamente o que foi que recebeu. Isso é um relatório com fotografias, com imagem, com georreferenciamento, com planilhas, né, com dados assim que são levantados, quantos funcionários tinha, quanto cada um recebia, o que é que eu tenho aqui de obra, de patrimônio, de veículo, de equipamento, de imóveis, enfim. Então, tudo isso deve estar assim nesse relatório e ele se torna uma peça fundamental para o novo gestor fazer essa segregação de responsabilidades e dar segurança que o que ele recebeu está ali. Se não tiver, porque ele não recebeu e, portanto, ele não pode se responsabilizar. Consultor em gestão, Wagner Araújo. Wagner, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Cidade. Um excelente dia e bom trabalho. Que eu sei que essa é a época de muito trabalho para você. Deus quiser. Eu aqui agradeço, Ana. Obrigado pela oportunidade. Boa conversa sobre esse assunto, que é um assunto às vezes não muito valorizado, né? Muito lembrado nesse momento, mas que tem muita importância aí para a gestão, para o serviço público em todos os municípios. E obrigado a você que nos ouviu nas ondas da Rádio 94 FM. Um abraço. De Natal, um abraço. 1 minuto e a gente se encontra no próximo bloco. Tem Tássio Cavalcante, que acordou mais tarde hoje, mas chegou aqui para falar sobre o trânsito. 1 minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já segue a sua 94 FM no YouTube? Em nosso canal 94 FM Natal RN, você confere tudo o que acontece em nossos estúdios. Ouça e assista. E fique ainda mais bem informado. Música e jornalismo de qualidade.